Fala galera, beleza? Continuando aqui, ó. Agora vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, né? O movimento uniformemente variado é aquele que acontece quando o módulo da aceleração, tá? Ele vai ser constante, né? Por enquanto a gente está ignorando as características vetoriais da velocidade. Está analisando só situações, né? Que não importa muito qual o sentido, direção, né? Que o objeto vai estar. Por exemplo, um carro andando numa estrada, não importa muito se essa estrada ela é uma linha reta ou se ela tem algumas curvas, porque às vezes a situação pede apenas que a gente fale a posição no quilômetro, sei lá, 10, quilômetro 20. E para isso, basta a gente saber que de 10 até 20 vai ter 10 quilômetros, não importa se é em linha reta, né? A gente vai analisar essas situações. Bom, a gente viu o movimento uniforme, que era a velocidade constante, né? O módulo da velocidade constante, e agora a gente vai ver esse daqui, o movimento uniformemente variado, né? Ou MOVE, né? A sigla, que é quando a aceleração ela vai ser constante. Isso significa que a velocidade ela vai variar de forma o quê? De forma uniforme. Por isso que o nome é uniformemente variado. E aí, né, a primeira coisa que a gente vê é o que a gente chama de função horária de velocidade, né? Uma função matemática, horária porque fala de tempo e velocidade porque as variáveis são velocidade e tempo. Então ela é uma relação que existe da velocidade em função do tempo, né? E aí ela é muito simples de entender, ó. Ela vai ser a velocidade no início mais o quanto aumentou, né? Por exemplo, se a velocidade era 0 e aumentou 10, passou a ser 10. Se a velocidade era 3 e aumentou 5, passou a ser 8. A ideia é essa. Então, olha só, a velocidade em um determinado instante t vai ser a velocidade inicial mais o quanto ela aumentou. Só que o quanto que ela vai aumentar? A aceleração vezes o tempo, né? Por exemplo, imagine esse carro aqui que está a 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Isso significa que a cada 1 segundo, a velocidade que ele vai aumentar é de 2 metros por segundo. Ou seja, em 1 segundo ele aumenta 2, em 2 segundos ele vai aumentar 4, em 3 segundos aumenta 6, né? Na prática a gente vai estar multiplicando a aceleração pelo tempo, tudo bom? Então olha só, vamos fazer aqui uma tabelinha para ver qual é a velocidade desse objeto, né, desse carro, a partir do tempo, né? Então assim, no início a velocidade inicial era 0, né? Vamos considerar aqui o tempo inicial, 0. Bom, aí depois de 1 segundo, qual vai ser a velocidade dele? Bom, vai ser o quanto, né, ele tinha mais o quanto aumentou. Se no início ele tinha 0, depois de 1 segundo ele vai ficar com quanto? 0 mais o que ele aumentou em 1 segundo, que vai ser 2. Né? Então, aplicando aqui a fórmula, ó, no tempo 1 segundo, né, a velocidade dele vai ser a velocidade inicial, 0, mais a aceleração vezes o tempo. Então vai dar, ó, 0 mais 2 vezes 1 é 0 mais 2, né? Então vai dar 2 metros por segundo. Significa que ele andou 2 metros? Não. Significa que nesse instante, né, ele ficaria, né, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, nesse instante, se ele continuasse com essa velocidade por 1 segundo, a distância percorrida por ele seria 2. Mas não vai acontecer isso, porque a velocidade dele está mudando, né? Tem uma aceleração constante. E no tempo 2? Qual vai ser a velocidade dele no tempo 2 segundos? Vai ser a velocidade inicial, 0, que ele estava parado, né? Mais a aceleração 2 vezes o tempo 2. Então a velocidade que ele vai ter vai ser, ó, 4 metros por segundo. De novo, significa que ele andou 4 metros? Não. Significa apenas que depois de 2 segundos, a velocidade instantânea dele naquele instante, né, vai ser de 4 metros por segundo. E por último, vamos botar aqui 3 segundos. Qual vai ser a velocidade dele depois de 3 segundos? Né? Vai ser a velocidade inicial 0, mais, né, a aceleração 2 vezes o tempo 3. Vai dar, ó, 6 metros por segundo. Ok? Essa primeira fórmula, função horária de velocidade, ela é uma fórmula bem intuitiva de entender, né? Essa segunda aqui que a gente vai ver agora, a função horária de posição, é uma função que vai relacionar a posição com o tempo, né? Vai falar em qual posição o objeto vai estar
né, em determinado instante. Ela já não é tão assim intuitiva, mas ela vai aparecer num gráfico. Se a gente pegar um gráfico de velocidade por tempo, a gente vai se lembrar que a área dele, né, ela vai ser a variação da posição. E aí, quando você monta de forma generalizada a partir das informações do tempo, a partir da tangente do ângulo que a gente vai ver que vai ser a aceleração, você chega nessa fórmula, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso aqui melhor. Bom, então, assim, basicamente você vai ter o quê? A posição vai ser onde ele estava, mais o quanto ele andou. E o quanto ele andou é esse aqui, ó. É velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Depois a gente mostra isso daqui. Por enquanto, vamos ver a aplicação prática, tá? Então, assim, nesse exemplo aqui que tinha um carrinho andando, né? Para a gente falar qual é a posição que ele vai estar, ele precisa estar em alguma posição, né? Inicial. Então, vamos colocar aqui que ele estava na posição de 20 metros, né? Aí vamos colocar para cá, sendo positivo, e para a esquerda negativo, né? Por exemplo, conforme ele está indo para a direita, a posição vai aumentar, tudo bem? Então, qual vai ser a função horária, né, de velocidade dele? É essa daqui, né? Acabou que a gente não escreveu exatamente, mas a função horária de velocidade dele seria a velocidade inicial 0 mais aceleração 2 vezes tempo, né? Essa aqui é a função horária de velocidade dele. Qual vai ser a função horária de posição dele? Ó, vai ser a posição inicial, 20, mais velocidade inicial vezes tempo, só que a velocidade inicial dele é 0, então não vai ter, mais a aceleração, 2 vezes tempo ao quadrado sobre 2. A gente pode cortar aqui o 2, né? Então, na prática, ó, vai ser 20 mais t ao quadrado. Esse daqui vai ser a função horária de posição dele, né? A aplicação é bem simples, ó. Em 1 segundo, qual vai ser a posição dele? No tempo 1 segundo, a posição dele vai ser 20 mais 1 ao quadrado. Então, a posição dele vai ser 21 metros, né? Ou seja, ele vai estar na posição 21 depois de 1 segundo. Isso significa que ele estava no 20 e foi para o 21, ele andou apenas 1 metro, né? Ele não andou os 2. Bom, no tempo 2 segundos, qual vai ser a posição dele? Vai ser 20 mais 2 ao quadrado. Então vai ser, ó, 20 mais 4. 24 metros, né? Então olha só que legal. Ele andou 1 metro no primeiro segundo, depois, mais um segundo, ele andou 3 metros. Né? Ele está andando mais, porque ele está cada vez mais rápido. E no tempo 3? No tempo 3 segundos vai ser 20 mais 3 ao quadrado, 20 mais 9, 29 metros, né? Então olha que legal. Ele andou 1 metro, né, de 20 até 21, nesse 1 segundo. Mais um segundo ele andou 3 metros, né, de 21 a 24. E mais um segundo ele andou 5 metros. Então vê que ele está cada vez andando mais, né? Ele está cada vez percorrendo uma distância maior. Por quê? Porque a velocidade dele está aumentando. Tudo bem? Então perceba que não é a velocidade que vai dizer o quanto que ele andou. Não é porque ele tinha 2 metros por segundo no primeiro segundo que ele andou 2 metros, né? Uma coisa não está ligada diretamente à outra, está ligada de forma indireta. Bom, e aí, né, às vezes vai acontecer situações que você vai precisar descobrir algum parâmetro como velocidade ou aceleração sem o tempo, né? E aí que entra a famosa equação de Torricelli, né? Esse cara, ele pegou o quê? Ele pensou assim, eu vou pegar o tempo, deixar ele sozinho, né? Como assim deixar ele sozinho? Ó, ele pegou aqui na função horária de velocidade e deixou, ó, o tempo sozinho, isolado, ó. Ele passou a velocidade inicial para o outro lado, ficou assim. Aí ele pegou a aceleração e passou para o outro lado, ó. Aí vai ficar V menos VI sobre A igual a T, tudo bem? Aí ele pegou esse valor aqui do tempo e substituiu nesse tempo aqui. E depois ele foi trabalhando matematicamente e chegou na famosa equação de Torricelli, tudo bem? Então, essa equação aqui, ela é basicamente um sisteminha que você faz com aquelas outras duas. E qual é a vantagem geral dela aqui? Ó? Ela não tem tempo, né? Então, olha só,
A velocidade no final da análise que você vai fazer ao quadrado é igual à velocidade no inicial, né, no início da análise ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, né? Então assim, olha a aplicação dela. Um carro inicialmente a 10 metros por segundo começa a acelerar uniformemente e após percorrer 50 metros atingiu 20 metros por segundo, né, de velocidade. Determina a aceleração do carro. Então, ó, 10 metros por segundo é o quê? É a velocidade inicial, né, inicialmente. Aí ele começou a acelerar uniformemente, ou seja, se trata de um movimento uniformemente variado, MOVE. E após percorrer 50 metros, né, ou seja, o ΔS foi de 50 metros, ele atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, ó, velocidade final. Determina a aceleração do carro. Então, ó, ele não deu tempo. Ele está relacionando aceleração com velocidades e distância. É a equação de Torricelli que a gente vai usar, né? Então, ó, qual é a velocidade final? 20 ao quadrado, né? Igual à velocidade inicial, 10 ao quadrado, mais a aceleração vezes 2, né? 2 vezes a aceleração que eu não sei quanto é, vezes a distância que ele andou, 50 metros. Aí, ó, 20 ao quadrado, 400 igual 100, que é 10 ao quadrado, mais 2 vezes 50, vai dar 100A, né? Passo 100 para o outro lado, 400 menos 100 igual a 100A, né? Aí vai dar, ó, 300 igual 100A, passa para o outro lado o 100 que está multiplicando, ó, 300 dividido por 100 igual a A. Vai dar quanto isso aqui, ó? 3 unidade metro por segundo ao quadrado, né? Geralmente, uma questão de aceleração, a gente bota tudo no SI, porque é muito raro a gente não usar o metro por segundo ao quadrado, ok? E aí, se a gente passar, né, para o outro lado, essa velocidade inicial, ela vai menos. Vai ficar assim, ó, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. E isso é um produto notável, né? E quando a gente vai manipulando esse produto notável, a gente vai chegar numa situação que a gente vai cortar de um lado, cortar do outro, e vai chegar aqui, ó, nisso daqui. Vai chegar na velocidade média. Mas é uma velocidade média que você só pode usar no Move, né? Lembra daquela fórmula geral da velocidade média? Né, que você pode usar sempre? ΔS sobre ΔT? Então, aqui no Move, além dessa que você pode usar sempre, você pode usar essa. A velocidade média no Move, ela é simplesmente a média aritmética simples das velocidades em um instante e no outro. Então, olha só, exemplo. Qual a velocidade média do carro no exemplo anterior? Em quanto tempo ele percorreu os 50 metros? Bom, a velocidade média no exemplo anterior é a média da velocidade. Velocidade inicial, 10. Velocidade final, 20, né? 2 instantes. Soma e divide por 2. Vai dar quanto? Ó, 30 dividido por 2, 15. Né? Então a velocidade média dele aqui foi de 15 metros por segundo. E aí, ó, em quanto tempo ele percorreu os 50 metros? Lembra que a velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Então, ó, velocidade média 15 igual a ΔS 50, né? Dividido pelo ΔT. Né? Passa o ΔT para o outro lado. 15, né? O ΔT multiplicando aqui, né? Igual a 50. Então, o ΔT vai ser 50 dividido por 15. Isso aqui vai dar número quebrado, então vamos simplificar por 5. Né? Divide cima e embaixo por 5. Vai ficar 10 dividido por 3. Qual unidade? Segundo. Então, em 10 terços de segundo. Tudo bem?